Medidas de visualização de associação. Esse é o gráfico de dispersão, nós também já vimos esse gráfico, mas a essência dele é plotar a relação entre 2 ou 3 variáveis. Para eu colocar 3 variáveis, eu tenho que, por exemplo, adicionar cor aqui, certo? Ou adicionar um tamanho, virando um gráfico de bolha, né? Mas se eu uso o mesmo tipo de ponto, a mesma cor, então eu só consigo visualizar 2 variáveis nesse gráfico de dispersão. Aqui temperatura versus umidade relativa, tudo isso a gente já viu, e aqui nós estamos plotando também a regressão linear sobre essas curvas. Aí o gráfico de bolhas, que eu acabei de mencionar, ele é um gráfico de dispersão, no qual eu uso também um tamanho para os pontos. O tamanho tem um significado. E notem que aqui nesses dois gráficos eu estou usando o tamanho e eu estou usando cor, ou seja, eu tenho, na verdade, 4 variáveis que eu estou visualizando aqui. Eu estou visualizando, essa aqui é a base de dados do Gapminder. Tá? Então aqui eu estou visualizando o índice de desenvolvimento humano, a expectativa de vida, estou visualizando também pela cor o continente e pelo tamanho o consumo de gás carbônico. Nós vemos claramente que o índice de desenvolvimento humano aumenta a expectativa de vida, certo? Tem uma correlação positiva forte aqui, próxima de 1, se a gente for calcular, eu não calculei, mas é próxima de 1. Conforme o índice de desenvolvimento humano aumenta, a expectativa de vida aumenta, mas também a gente vê que aumenta o consumo de gás carbônico, tá? Consequentemente, aumenta a produção de gás carbônico. Na verdade, eu diria que é o contrário, né? O aumento da produção de gás carbônico faz com que aumente o consumo de gás carbônico. E por que eu estou falando isso? Porque os pontos estão crescendo em tamanho. E é o tamanho do ponto que indica o consumo de gás carbônico. E aí a gente está vendo que todos os continentes estão melhorando juntos. Aqui é um gráfico de bolhas para a base de dados de consumo de combustível. E nós estamos mostrando aqui também 4 variáveis. Aceleração, o consumo em milhas por galão, em milhas por galão, exato. A gente está mostrando a quantidade de cilindros do veículo. Quanto mais escuro, mais cilindros tem, portanto, é um veículo mais potente, em princípio. E quanto maior a bolha, maior a potência. Então, os veículos mais potentes têm mais cilindros, é o que a gente está vendo, vão ficando mais escuros e maiores aqui para baixo. Eles rodam menos milhas por galão, então eles consomem mais combustível. E eles fazem a aceleração, aqui, se eu não me engano, de 0 a 80 milhas por hora, alguma coisa assim. A aceleração é maior, né? Então eles conseguem cobrir o mesmo espaço em um menor, né, intervalo de tempo também, tá? Então, perceba que a gente lê tudo isso a partir do gráfico, tá? E o que eu estou trazendo para vocês, não apenas o significado do gráfico, mas também os tipos de gráfico e quando usar os gráficos. Esses gráficos, geralmente, a gente usa com dados contínuos nos eixos, e aí você pode ter dados categóricos nas cores ou no tamanho da bolha. Aqui, as cores são dados categóricos, ou quantidade de cilindros, ou continente, e o tamanho da bolha também é categórico aqui, porque a gente está trabalhando com consumo em ranges pré-definidos. Tá? Isso aqui poderia ser uma escala contínua, nesse caso não, mas ele está trabalhando com esses 4 valores possíveis aqui de consumo de CO2. Nós temos também a matriz de dispersão, que é essencialmente o gráfico de dispersão, mas plotado para todos os pares de variáveis. Tá? Então, aqui eu tenho o comprimento da sépala versus a largura da sépala, esse gráfico de dispersão aqui, comprimento da sépala versus o comprimento da pétala, e o comprimento da sépala versus a largura da pétala. Na diagonal principal da matriz de dispersão, a gente tem a distribuição de frequência dessa variável. A matriz de dispersão, o objetivo dela é isso, é permitir a gente entender a relação entre pares de variáveis feita entre quantas variáveis a gente quiser. Nesse caso, a gente está olhando as 4 variáveis da base, são poucas variáveis, dá para montar uma matriz de dispersão. Claro que se você tiver muitas variáveis, isso aqui não dá, né? Vai ficar tudo ali amontoado. Então, a gente pode, por exemplo, escolher entre quais variáveis a gente vai construir a nossa matriz de dispersão. Geralmente também é usada para dados contínuos. Aqui é a matriz de dispersão na qual a gente está usando a cor para identificar a espécie da planta
E na diagonal principal, ao invés de a gente ter a distribuição de frequência, a gente tem as densidades, mas as densidades separadas pela classe da planta, ou seja, pela variável alvo. Tá? Então, para cada variável aqui, eu estou plotando a densidade, mas eu estou plotando ela categorizada pelas possíveis classes da minha variável alvo, que é a variável espécie aqui. Então, fica um gráfico bastante interessante de ver. A gente, inclusive, percebe que tem uma espécie, que é a cetosa, que ela se separa um pouco das outras duas, né? E as outras duas, elas se misturam mais. Tá? Aqui eles se misturaram completamente. O comprimento da sépala e a largura da sépala, tudo misturado aqui. Tá? Mas o comprimento da sépala versus o comprimento da pétala já tem uma interseção aqui na fronteira, mas as coisas vão se separando suficientemente bem. Lembram-se que anteriormente eu falei que o gráfico de dispersão ele ajuda a gente a encontrar grupos, tá? Então a gente está vendo isso claramente aqui, né? Esse grupo está mais separado daqueles outros. Esses aqui, se a gente não colocar cor, a gente não diferencia, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Aqui, mesmo sem cor, eu consigo identificar aqui esses pontos, ó, como se eu traçasse uma superfície de decisão aqui, ó, de classificação, e falasse aqui é uma classe, aqui é outra classe. Aqui mais claramente ainda, tá? Tem esse conjunto e aquele outro conjunto, tá? Então, o gráfico de dispersão, ele permite a gente enxergar a associação, a correlação entre as variáveis e também se existem grupos ou não das variáveis. Mapa de calor, ele é uma ferramenta que usa cores para a gente explorar a relação entre as variáveis e eu posso apresentar o valor também dessa medida que está sendo apresentada. Aqui eu estou mostrando a correlação entre as variáveis, mas poderia ser uma medida diferente. Nessa escala, valores mais vermelhos indicam uma correlação mais negativa, valores mais azuis, quanto mais escuro, mais forte a correlação, tá? Sendo que o vermelho é negativo e o azul é positivo. Né? Então, a gente está vendo aqui uma correlação positiva forte entre o comprimento da sépala e o comprimento da pétala e também a largura da pétala. Tá? Tudo isso aparece aqui no nosso mapa de calor. Aqui o mapa de calor para incêndios florestais. A gente já viu, por exemplo, aqui a correlação mais positiva está aqui, né, nesse miolinho. A gente já viu, por exemplo, que existe uma correlação negativa entre a umidade relativa e a temperatura. Está aqui, ó, é a maior correlação negativa que a gente obteve aqui nessa base. Então, o mapa de calor mostra tudo isso para nós. E aí, eu trouxe um trabalho aqui que faz um estudo clínico de um grupo, né? É um procedimento para explorar dados multidimensionais, e o contexto é trabalhar com dados clínicos, com foco na identificação de subgrupos de pacientes e detecção de anomalias, objetivando melhorar a compreensão de como as variações nos níveis de hormônios sexuais e outros biomarcadores estão relacionados a diferentes condições de saúde em idosos. Tá? Então, ó, a gente vai olhar aqui, são dados clínicos, né? Vai olhar níveis de hormônios sexuais e outros biomarcadores relacionados a diferentes condições de saúde em idosos. Muitos biomarcadores, né? Muitos atributos aí sendo medidos: idade, altura, peso, o perímetro ali da linha da cintura, ó, índice de massa corporal, BMI, quantidade de gordura percentual em relação ao peso do corpo, o colesterol HDL, LDL, colesterol total, o nível de triglicéridos, nível de glicose no sangue, insulina, testosterona, nível de estradiol, enfim, aqui outros hormônios também. Então, uma série de variáveis aí estão disponíveis nesses dados clínicos. Aqui tem algumas variáveis nominais, se tem hipertensão, não tem hipertensão, diferentes tipos de obesidade aqui. E aqui a gente está vendo, esse aqui é um gráfico de dispersão, um scatter plot, entre as componentes principais de toda a base de dados. Né? Então, ao invés dele fazer o scatter plot, o gráfico de dispersão entre as variáveis originais da base, ele calculou as 10 componentes principais. A gente também, assim, não era o objetivo desse curso falar sobre componentes principais, mas independentemente de como elas são calculadas, o que eu quero
discutir com vocês aqui é o uso da ferramenta de visualização, que é o nosso foco, tá? E o que a gente vê, por exemplo, que tem uma componente principal, a primeira componente principal, ela predomina em termos de variação em relação às demais, e quando ele faz o gráfico de dispersão entre as duas primeiras componentes principais, ele observa a presença de alguns outliers. Então, é uma ilustração clara de uso dessa ferramenta, né, no contexto que a gente tem aqui. E aqui, nesse gráfico, ele fez... tem duas coisas, tá? Aqui tem uma análise de agrupamento. Nessa análise de agrupamento, do lado esquerdo aqui, ele está agrupando os pacientes. Então, aqui a gente está vendo o agrupamento dos pacientes. Aqui, ele está agrupando as variáveis, tá? Todas aquelas variáveis numéricas que a gente viu lá. Aqui tem testosterona, tem o estradiol, tem a insulina, a glicose, tá? O HDL, o colesterol total, LDL, tá? Tudo tá aqui. E aqui tem os grupos e o mapa de calor. Mais vermelho é um valor mais negativo, amarelo mais claro é um valor mais positivo, tá? Então, um nível mais baixo ou um nível mais alto. Aqui a gente tem muitos hormônios, por exemplo, né? Mas aqui a gente tem insulina. Aí a gente já consegue ver algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui a gente vê um nível alto de insulina e glicose no sangue. Ao mesmo tempo, a gente vê um nível alto dos hormônios masculinos aqui, estradiol, testosterona, FA, FEI, etc., né? O que sugere para a gente que a maior parte dos pacientes que está aqui são homens. Quando a gente olha aqui, a gente tem alguns parâmetros mais associados à idade. Aqui a gente tem níveis muito baixos dos hormônios masculinos, tá? Então, provavelmente aqui esse grupo é um grupo que é mais predominante de mulheres, certo? Então, assim, o meu objetivo em trazer esse é o resultado do artigo, obviamente, né? O meu objetivo em trazer esse resultado para vocês é mostrar como aquelas técnicas de visualização permitem a gente compreender o que está dentro dos dados e organizar os dados até caso a gente queira construir uma história, uma narrativa em torno desses dados, tá? Fazer o data storytelling que eu comentei lá no início. E aí os agrupamentos aqui, a gente viu, aqui ficaram mais os parâmetros relacionados à idade, aqui os parâmetros ou variáveis, né, associados ao colesterol e hormônios sexuais, e aqui os parâmetros mais associados ao metabolismo. Um outro estudo de caso é uma predição de risco de falha cardíaca, tá? E recomendação de remédios usando uma análise exploratória. Então, prever o risco de insuficiência ou falência cardíaca, né? Recomendação de medicamentos. Foram usados dados médicos austríacos, tá? Com informações demográficas, hábitos de saúde, doenças pré-existentes, medicamentos prescritos, tá? O objetivo, né, a relevância é ajudar cardiologistas a tomar decisões rápidas e informadas sobre o tratamento de pacientes com risco de insuficiência. Vamos dar uma olhada aqui em alguns resultados. Aqui nós temos gráficos de barra agrupados, tá? Então, o gráfico de barra, ele é um gráfico que mostra para a gente a frequência de ocorrência dos valores de uma variável categórica. Então, o gráfico de barra, ele lembra o histograma, só que o histograma ele é construído a partir da separação do domínio da variável em bins, em caixas, e aqui cada barra corresponde a um valor possível de uma variável categórica. Tá? O histograma usado para variáveis contínuas, o gráfico de barras usado para variáveis categóricas. Essa é a diferença principal entre eles. Mas geralmente eles trazem a mesma informação, que é uma informação de frequência de ocorrência, ou absoluta ou relativa. Tá? Aqui é percentual, então é uma frequência relativa. E aí ele está mostrando, por exemplo, para os pacientes masculinos, né, a gente tem aqui o percentual de pacientes com qualquer angina, com fibrilação atrial, com uma doença da artéria periferal. Então, aqui em azul os casos positivos, em verde os casos negativos. E análises similares feitas nesses outros dois gráficos aqui. Tá? Então, de novo, só para ilustrar para nós o uso dessas técnicas dentro do contexto aqui do nosso treinamento. Aqui, como essas variáveis são categóricas, a gente não calcula a correlação, mas a gente calcula um coeficiente de associação chamado, esse aqui, né, poderia ser outro, mas aqui a gente está usando o coeficiente V de Cramer, que essencialmente traz a mesma informação, só que no intervalo de 0 a 1, e quanto maior o valor, maior a associação entre
neste caso aqui, essas categorias, tá? Por exemplo, aqui inibidores de plateletas tem uma associação forte com anticoagulantes orais, tá? Aqui a fibrilação atrial tem uma associação mais forte ainda com esses anticoagulantes orais, tá? Então tudo isso está sendo mostrado aqui nesse mapa de calor, que é dos autores, tá? Então eu trouxe aqui diretamente do artigo esse mapa de calor.